Primeiramente, boa noite. Meu nome é Felipe Augusto Araújo Costa. Eu vim fazer o trabalho sobre pragas e doenças no cultivo do arroz. Também vou falar do próprio cultivo, né? Sendo docente aí o Henrique Gualberto. Sumário. Aqui temos a introdução, vou falar sobre os cultivares, sobre as características gerais, os principais tipos, pragas e as doenças. Aqui temos uma imagem do arroz no campo e uma imagem do arroz já processado na indústria. Ele é o segundo cereal mais cultivado no mundo. É um dos alimentos mais importantes para a nutrição humana, já que cerca de 79% da população humana se alimenta do arroz. Atualmente, a maior produção de arroz e consumo é na Ásia. O arroz surgiu no sudeste da Ásia e na África Ocidental por meados de 3000 a.C., ou seja, foi um dos primeiros cultivares a tomar uma grande proporção. Ele está presente nos hábitos alimentares dos brasileiros, já que ele chegou aqui no Brasil na época que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Ele chegou e já existia alguns tipos de arroz nativo que eram tomados por outros nomes pelos indígenas. Então, Pedro Álvares Cabral, na sua primeira expedição, levou algumas ramas e começou a plantar desse arroz nativo daqui lá na Europa. E com o passar dos anos e com as navegações, eles trouxeram novas espécies. Porém, o arroz foi tomar realmente uma grande proporção como um dos principais alimentos por volta dos meados de 1800, 1850. E por volta de 1950, ele se tornou um dos cultivares mais cultivados do Brasil. E também se tornou o cultivar mais importante para a alimentação dos brasileiros. Vou falar sobre cultivares aqui, né? O que ele precisa ter no campo. Ele precisa ter uma boa produtividade, ter uma boa resistência a pragas, doenças, clima, ter um bom tamanho de grão, né? Já que o tamanho de grão manda muito na hora do grão do arroz e do arroz ir para a indústria. O tamanho do grão manda muito. A cor e o brilho também são bem importantes. E é ideal escolher um cultivar conhecido pelos consumidores, já que você tem que plantar uma espécie que você vai ter rentabilidade em cima. Então você tem que plantar uma que é bem consumida e que os consumidores conhecem. Eu vou falar também sobre as características gerais. O arroz é uma planta herbácea da classe Liliopsida, monocotiledônea, da ordem Poales, da família das gramíneas Poaceae, do gênero Oryza. É uma planta cultivada em solo com relevo plano e suave ondulado e cultivada em terreno mal drenado para facilitar o cultivo de inundação. Os principais tipos de arroz são o arroz agulhinha, o arroz integral, o parboilizado, o cateto, o negro, o vermelho e o bosnate. Porém, os mais consumidos no Brasil são o agulhinha, o integral e o parboilizado, sendo o agulhinha o arroz branco, o integral o arroz que passou por modificação, o arroz com a casca ali, sem ser bem industrializado, e o parboilizado, que é o arroz com altos índices orgânicos. Também vou falar sobre as principais pragas do cultivo do arroz. O arroz contém ali eu citei as três principais pragas, que são o gorgulho aquático ou a bicheira do arroz. Também citei o lagarto da panícula e o percevejo do colmo. O gorgulho aquático, os seus adultos atacam as folhas da cultura sem provocar grandes danos, porém deixam cicatrizes longitudinais brancas nas folhas. Quando os ovos eclodem, surgem as larvas, que vão ocasionar os verdadeiros danos ao se alimentar das folhas e irem para as raízes do cultivo.
O lagarto da panícula. Em sua fase adulta, essa praga é uma mariposa que possui um ponto escuro no centro das asas anteriores. Assim, o início do ciclo dessa praga ocorre pela oviposição nas folhas e no colmo do arroz. Após 8 dias, aparecem as lagartas com coloração pardo escura, que causam grandes danos na panícula do arroz. Também vou falar aqui sobre o percevejo do colmo. O percevejo do colmo, ele é um percevejo com coloração amarronzada que se alimenta do colmo do arroz, causando assim várias deficiências no cultivar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais doenças. Ali eu citei as três que são que atacam bastante o cultivar do arroz, né? Que é a bruçone, a mancha parda e a escaldadura. Vou falar aqui sobre a bruçone. A bruçone é considerada a principal doença da risicultura, causada pelo fungo Magnoparte oryzae. Ela pode provocar danos de até 100% na produção do arroz quando em condições favoráveis ao desenvolvimento do fungo. A bruçone pode ocorrer desde o início do desenvolvimento das plantas do arroz até a floração da lavoura. Mancha parda. A imagem da bruçone é essa primeira aí, a que tem uns esbranquiçados aí no meio. Vou falar agora sobre a mancha parda, que são manchas de coloração marrom que, ao atacar, ocorre o chocamento e a redução do peso dos grãos. A mancha parda do arroz está distribuída em todas as regiões do mundo. Geralmente propícia em regiões tropicais, com temperaturas entre 20 e 30 graus. É a segunda imagem ali, a mais de cima de todas ali. Aquela com pontos marrons e amarelos. E por último, vou falar sobre a escaldadura. A escaldadura é a doença causada pelo fungo Monogapella albicenis, sendo importante em cultivo do sequeiro, com ocorrência das chuvas contínuas e dos períodos de orvalho. Os sintomas da escaldadura são observados principalmente nas folhas, com manchas de coloração verde mais claro nas margens. As bordas não são bem definidas, apresentando aspectos de encharcamento, que é esta última imagem aí, que tem umas manchas esbranquiçadas meio marrons com verde nas bordas. Conclusão. Eu pude aprender com esse trabalho um pouco sobre as características gerais do cultivo do arroz, né, da risicultura, como e onde deve ser plantado, e também aprendemos mais sobre as principais pragas e doenças que atacam a plantação de arroz. Meus agradecimentos vai ao professor por disponibilizar o tempo para ver o trabalho e aceitá-lo após a data correta de entrega. E é isto.